Eita. De volta aqui para a segunda parte da nossa aula, agora gravando. Isso. Pronto, vamos voltar aqui para o constitucionalismo para a gente ver aqui as fases. Lembrando mais uma vez a todos, amanhã tem aula de constitucional, 6h40, hein? Nossa maratona de constitucional essa semana. Bem, pelo menos amanhã é dia de cerveja, dá para o cara tomar uma tranquilo, que sábado ninguém estuda, então tudo certo. Bom, então, vamos aqui para a primeira fase, constitucionalismo clássico, antigo, já tinha mostrado aí para vocês essa linha do tempo, e agora a gente vai começar a ver cada uma dessas civilizações aqui separadamente, suas influências, seus pontos principais. Então, as principais influências dessa fase antiga, né, vão ser dessas civilizações, os antigos hebreus, a democracia grega de Atenas, a República Romana, a parte lá referente à Idade Média e, finalmente, a República de Tlaxcala. E aí vamos começar, então, pela parte mais antiga, né, que foi a chamada civilização hebraica. Não confundam essa civilização hebraica com o atual Estado de Israel. Tem uma diferença gigante aí entre eles, né, entre os antigos hebreus e hoje os israelenses, né, são bem diferentes. Lá tem, claro, tem a religião em comum, vamos dizer, né, o judaísmo e tal, são judeus, mas há diferenças marcantes aí entre essas civilizações, até porque temos aí uma diferença de milhares de anos entre os antigos hebreus, que vamos ver agora, e os atuais israelenses que, né, ficaram naquele território ali onde tem a Palestina, né, ali depois da Segunda Guerra Mundial, vão chegando, vão formando o Estado de Israel, que foi o país, né, que hoje está lá constituído. Então, a civilização hebraica, que ocupou uma região ali próxima, né, e a mesma região de Israel de hoje, ela foi aqui a nossa primeira civilização que trouxe, né, que conseguiu implantar esses ideais do constitucionalismo. E a civilização hebraica chegou a esse ponto porque tinha várias diferenças em relação às outras civilizações. Porque vocês lembram muito bem, né, que nessa época aí você vai encontrar, nesse período amplo da civilização hebraica, você vai encontrar a Mesopotâmia, né, os assírios, babilônicos e outros tantos. Você vai encontrar a civilização egípcia, né, os próprios gregos que vão aparecendo por ali, né? Então, quem já acompanhou as escrituras sagradas, né, da Bíblia, sabe dessa história bem ampla que existe aí do antigo povo hebreu, que vai pegando essas civilizações, né? E que até alcança os hindus, né? Os hidráulicas não, né? Os hindus, os chineses ainda vai pegando essa influência toda, mas eles são ali mais próximos realmente dos babilônicos, né? Da Mesopotâmia, que era mais próxima do Egito, da Grécia, enfim, dessas civilizações, né? E o modelo de Estado antigo, né, que era o modelo ali que prevalecia em todas essas outras civilizações, não era o mesmo modelo dos hebreus. Aí só lembrando a vocês, certamente vocês, exato, a região do rio Tigre e Eufrates, né, os rios Tigre e Eufrates, por isso Mesopotâmia no meio dos rios. Então, a civilização hebraica ela não seguiu o padrão do Estado antigo. E aí, certamente, vocês já devem ter estudado isso com a professora Kaline, sobre as questões relacionadas aos estados, né, os modelos de Estado, desde o mais antigo até o contemporâneo. E aí, o modelo de Estado antigo, ele era pautado em cima de dois alicerces, em cima de dois fundamentos básicos. A questão da figura divina do rei, né? O rei sempre visto como uma divindade, né? E a adoração a vários deuses, o chamado politeísmo. Então, as antigas civilizações elas foram marcadas, em sua grande maioria, por esses dois aspectos, né? De um lado, você tinha lá a adoração a vários deuses. Então, não havia um deus exclusivo. Havia vários. E esses deuses eram associados a figuras de animais, a figuras humanas ou a figuras abstratas, né? Havia várias divindades. E a figura do rei, ou do imperador, ou do governante, nesse modelo de Estado antigo, né, das outras civilizações que não a hebraica,
adotava o modelo do rei como uma divindade, né? O rei, a depender da civilização, poderia ser um dos deuses ali, né, a ser adorados. Ele poderia ser o deus mais importante, ou ele poderia ser a pessoa mais próxima de Deus, ou uma pessoa que seria um semideus, algo do tipo. E aí, quando você trata uma pessoa que é um governante como um deus, então você está dando a essa pessoa poderes absolutos, porque nós não discutimos com uma divindade, né? Não podemos discutir com Deus, com as vontades de Deus. Então, se você tem essa figura do governante como uma divindade, então esse governante não vai ter limites para governar. Ele vai governar da maneira que ele quiser, né? E do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser, e vai tratar o povo dele da maneira que ele bem entender. Então, não há limites para o poder de um governante no modelo de Estado antigo, porque esse governante é visto como um deus, ou um dos deuses, ou o deus mais importante, ou uma pessoa próxima, né, um semideus ali, ou coisa do tipo. Então, se o governante, nessas outras civilizações, é visto dessa forma, então ele tem poderes ilimitados e, em consequência, o que é que vai acontecer? Não vai haver direitos para o povo, né? Porque só haverá algum direito se o governante quiser dar esse direito, né? Vai ser uma dádiva, um favor, não é um direito, né? Então, o que temos aqui são governos absolutistas. Ainda não se fala em ditadura, né? Porque nessa época não se tinha ainda essa concepção da ditadura, né? Só vai começar a se falar em ditaduras ou governos dessa natureza já depois da Grécia, né? Aqui ainda a gente está em uma fase bem mais anterior, né? Então, aqui seriam governos absolutos, né? Governos absolutistas, governos tirânicos, ou seriam as chamadas teocracias, né? Os governos baseados na religião, né? Ou nos governos baseados nas divindades. Então, esse era o modelo de Estado antigo. Era o modelo da Mesopotâmia, né? Era o modelo do Antigo Egito, era o modelo da Grécia, né? E outras tantas civilizações. Roma, como a gente vai ver mais para frente. Enfim, a grande maioria das civilizações antigas seguia esse modelo, né? Que é o que é colocado, né, pela teoria do Estado como Estado antigo, né? Mas os hebreus, eles fugiram a essa regra. Os antigos hebreus fugiram a essa regra, né? Tem toda a história do povo hebreu, aquela história lá da escravidão no Egito, a fuga para a Terra Prometida, tal, a divisão nas 12 tribos e tudo mais, essa história toda, quem, né, é católico ou evangélico sabe, né, porque leu a Bíblia e sabe bem da história. Então não preciso repetir isso, porque certamente quem é católico ou evangélico já leu lá o Antigo Testamento e sabe dessa história. Então, o povo hebreu, né, o antigo povo hebreu, ele foge dessa regra do Estado antigo, porque nessa formação do povo hebreu vai haver algumas diferenças marcantes, né? E a principal diferença é a adoção do monoteísmo, porque os hebreus não vão adorar vários deuses, eles vão ter apenas um único Deus. E essa divindade que é adorada pelos hebreus, ela tem uma diferença marcante em relação às outras divindades das outras sociedades. Porque, como eu falei, né, os mesopotâmios, os egípcios, os hindus, etc., adoravam deuses que tinham características humanas, de animais, etc. E o Deus dos hebreus, ele não tem características humanoides, vamos dizer, né? Antropomorfismo que chamava, né? Isso, não tinha características antropofórmicas, vamos dizer, né, de uma pessoa e tal. Não tinha características de um animal ou algo do tipo. O Deus dos hebreus é um Deus abstrato e é um Deus que vive em outro plano, um plano superior ao das pessoas, né? Então, por ele ser um só Deus, as pessoas que estão aqui na Terra, né, elas são todas iguais, porque elas são criadas à imagem e semelhança desse Deus. E esse Deus, por ser essa entidade superior, não vai haver ou não deve haver aqui entre as pessoas, né, entre os seres humanos, uma situação desigual, uma situação de privilégios, ou alguém que tenha características de divindade, né, alguma pessoa que tenha características de divindade. Então, essa origem, né, essa adoção desse modelo religioso pelos hebreus vai ser marcante para que surja aqui o constitucionalismo.
porque os governantes que vão aparecer na civilização hebraica, principalmente os primeiros ali que vão aparecendo, eles vão ter que seguir as normas, né, estabelecidas por esse Deus, e essas normas vão prever ali, né, que existem direitos e deveres para todos, desde o governante até os governados. E aí isso abre espaço para o surgimento dos ideais do constitucionalismo, como a gente já viu na primeira parte da aula. De um lado, governantes com poderes limitados. E é isso que acontece aqui, porque o governante é uma pessoa, não é um Deus. Então, ele tem que seguir algumas regras. E essas regras básicas são aquelas estabelecidas por Deus, né? Que começam a ser estabelecidas ali com os 10 mandamentos, o não matarás e tal, né? Então, você tem aí esse estabelecimento de regras que são colocadas para todos, desde o governante até os governados. Isso vai levar, então, de um lado, a estabelecer poderes limitados para o governante. E, de outro lado, alguns direitos bem básicos, mas já existentes para os governados, né, para os plebeus, para o povo em geral. Então, isso vai ser marcante, isso vai ser determinante para que a civilização hebraica seja aqui a origem histórica do constitucionalismo, como está aí no slide. Então, as origens históricas dos ideais do constitucionalismo aparecem com os hebreus. Então, a primeira civilização que se tem notícia que adotou os ideais do constitucionalismo foi a civilização hebraica, justamente porque adotou o monoteísmo, né, fugindo à regra do Estado antigo. E aí, por ser uma civilização monoteísta, foi possível colocar aí alguns freios no poder dos governantes, porque eles precisavam seguir as determinações desse Deus, sempre acima dos homens, né, das pessoas. Isso, então, faria com que todas as pessoas fossem tratadas ou devessem ser tratadas igualmente. Então, aqui aparece o monoteísmo e a origem divina do poder. Sim, o poder vinha de Deus, logicamente, nessa época, mesmo a civilização hebraica adotava essa ideia, né, de que o poder vinha de Deus. Então, era Deus que determinava, né, quem seriam ali as pessoas escolhidas para governar. Tanto é que havia as 12 tribos, né, e dali sempre sairia um governante. No início havia quase que um rodízio, e depois algumas tribos vão prevalecendo sobre outras nesses governos. Claro que eu estou falando aqui de um espaço de 6.000 anos, pelo menos. Então, nesse período de 6.000 anos, aconteceram várias organizações políticas na civilização hebraica. Mas, né, essa civilização ela vai ser pautada durante esse tempo sempre pelo monoteísmo, né, pela adoração a um só Deus. O Javé, Jeová, ou Deus apenas, né, os nomes vários que aparecem lá na Bíblia. Então, por essa razão, a civilização hebraica vai ser essa exceção ao modelo de Estado antigo, justamente porque não adota politeísmo e não adota teocracia. Né? Aqui não chega a ser uma democracia também, porque há um governo sempre voltado para beneficiar as 12 tribos, né? E as pessoas que estão em posições mais altas. Há uma organização nessa civilização com os sacerdotes, com os governantes e tal. Então, não é uma democracia ainda, né? Mas há um governo que é voltado para os ideais do constitucionalismo. Claro que isso também não acontece o tempo todo. Há momentos em que vai haver governos absolutistas dentro dessa civilização hebraica, né? A civilização hebraica vai ter altos e baixos, né? Mas, em geral, falando em geral, a civilização hebraica teve esse modelo sempre seguido, né, do monoteísmo, e quando era possível, tinha lá essa determinação dos poderes limitados e de alguns direitos. Então, assim, falando lá sobre os 10 mandamentos, né, por exemplo, aquela regra do não matarás, ela foi fundamental, porque aparece um direito básico com isso, né, que é o direito à vida. Porque antes dos 10 mandamentos, o governante podia matar quem ele quisesse sem justificativa. E agora, o não matarás traz essa proibição. Não é possível mais matar uma pessoa do nada, né? Apenas porque não gosta dela, porque não vai com a cara dela. É preciso ter aqui algum motivo. Claro que vai continuar tendo lá. A gente está falando de civilizações antigas. Claro que vai continuar tendo pena de morte. Sim, no meio lá vai ter sempre a morte de alguém que vai ser condenado. Pessoas que não podem pagar dívida vão pagar com o próprio corpo, viram escravos. Isso vai acontecer, né, nessa época. Mas
Para que isso aconteça, no caso da morte, que seria o caso mais extremo, né, agora vai ser preciso ter alguma justificativa, vai ser preciso ter um processo para que isso aconteça, né? Vai ser preciso que se justifique. Por que vai se matar aquela pessoa? Porque está lá num dos 10 mandamentos, não é possível matar. Deus proíbe que isso aconteça. Então, é preciso que exista uma justificativa para que ocorra a morte de outra pessoa. Isso reflete no surgimento de um direito básico, o direito à vida. Para a gente hoje isso é uma besteira, porque o direito à vida está muito bem garantido e tal. Claro que é uma besteira para quem é privilegiado como nós somos. Para muitas pessoas no mundo, o direito à vida ainda é algo a ser conquistado com unhas e dentes, é algo que tem que ser conquistado a cada dia, né? Que ainda tem milhões de pessoas no mundo morrendo de fome, né? Tem milhões de pessoas que saem de casa e não sabem se vão conseguir voltar por conta da violência extrema. E nem estou falando do Brasil, que aqui também tem, mas de outros países que têm situações muito piores, como países da África e alguns países da Ásia também, né? Então, a pobreza no mundo, ela ainda é algo, né, que sabemos que existe e que traz esse risco de vida para milhões e milhões de pessoas. Mas nessa época aí que eu estou falando da civilização hebraica, ainda não havia nem esse direito sendo ali organizado, garantido. Então, os primórdios disso aparecem com os antigos hebreus. E aí, claro, nesse período todo, né, vai havendo evolução de direitos e tal, e aí chegamos aos ideais do cristianismo, que aí já na época de Jesus Cristo surgem esses ideais novos, né, que vão ali, né, entrar em debate, entrar em discussão com as próprias, os próprios dogmas da religião hebraica, né, do antigo judaísmo. E aí isso vai sendo acrescentado à história do constitucionalismo, porque alguns pontos vão sendo importantes aqui, né? Quando nos ensinamentos de Jesus Cristo vão aparecendo determinações como, por exemplo, ame ao próximo como a si mesmo, né? E essa determinação é tão importante aqui que ela vai gerar séculos e séculos depois o que nós chamamos de dignidade da pessoa humana. Então, a partir daí começa a surgir essa concepção na sociedade, né, nos seres humanos. Isso vai evoluindo ao ponto de chegarmos ao século XXI, falando em dignidade da pessoa humana. Mas isso nada mais é do que lá atrás, indo buscar lá atrás as origens, né, dos ensinamentos de Cristo, lá com o amar o próximo como a si mesmo. E a própria separação entre Estado e igreja, né, entre Estado e religião, quando Jesus falava lá, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Isso nada mais era do que a separação entre igreja e Estado, que já era pregada lá por ele. Depois, séculos e séculos depois, isso vai aparecer com o fim do absolutismo. Claro que isso não teve só a origem religiosa, mas lá atrás, milênios atrás, aparece essa origem remota. E como estamos falando de origens, né, do início dos fundamentos, né, do início do estabelecimento dessas bases, é importante lembrar disso. E aqui eu não estou falando da religião A ou B, da religião católica ou das outras matrizes que aparecem com o protestantismo e com as religiões evangélicas. Não, estou falando do cristianismo na sua origem, nos ensinamentos de Jesus Cristo. É aí que aparecem essas ideias, que depois vão sendo ou adaptadas ou até esquecidas por essas religiões, a depender do momento histórico que a gente analisa. Mas para a evolução do constitucionalismo, esses ideais foram fundamentais. E aqui, claro, estou só citando dois exemplos, né? O do amar o próximo como a si mesmo e do dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Tem tantos outros ensinamentos que apareceram aí e que até hoje ainda são lembrados e que foram absorvidos pela sociedade ocidental, principalmente pela sociedade ocidental, né? Então, aqui nós temos as principais influências da civilização hebraica. Então, só retomando e fechando nessa parte. Então, aqui a gente tem a civilização hebraica, as origens históricas. Então, tudo começa com eles, com os hebreus, os antigos hebreus, né? Por meio dessa adoção do monoteísmo, da origem divina do poder, em que tem um Deus que está acima dos homens, das pessoas. Isso faz com que aqui na Terra todos devam ser iguais, né? Todos, porque todos foram criados iguais à imagem e semelhança de Deus. Então, não deveria haver diferenças. Isso é fundamental, porque todos têm direitos e deveres iguais, ou devem ter, né? O que não era pregado pelas outras civilizações antigas.
Por essa razão, então, os hebreus eram o modelo excepcional, não eram a regra, eram a exceção ao modelo antigo de Estado. E aí depois, muito tempo depois, vem aí a figura de Jesus Cristo e acrescenta a esses ideais outros, como eu mencionei aqui, e que refletem, muitos séculos depois, em instituições, né, ou em determinações que temos hoje, mais precisas como dignidade da pessoa humana e a separação entre igreja e Estado. Certo, gente? Até aqui, alguma dúvida? Deu para entender como é que funcionou essa ideia da civilização hebraica, as suas origens e suas... Perfeito, professor. Tô tranquilo, perfeito. Certo, certo. Pausa para a minha água. Beleza. Sim, aí só lembrando, né? Vocês tinham mencionado aqui, quem foi que mencionou? Deixa eu voltar. Foi Stephanie, que vocês viram também História do Direito, né? Lembrando que tem essa disciplina com vocês agora no segundo período, né? Então, bom que vocês também já tiveram essa noção lá. E aí, como é segundo período, até quem está no primeiro, que entrou no segundo, já viu também. Creio eu, né? Bom, agora a segunda influência, a segunda civilização. Lembra lá que eu mostrei, né, até antes do intervalo, aquela linha do tempo? Vou segui-la, né? Então, falamos dos hebreus, agora a gente vai para a Grécia Antiga. E aí, de novo, a gente vai ver uma exceção, porque a civilização grega, né, em geral, ela não segue esse modelo do constitucionalismo, porque o padrão da civilização grega não foi Atenas, foi Esparta, né? Lembra daquela rivalidade que existia entre as duas cidades, né? Atenas e Esparta. E a gente, claro, lembra muito de Atenas por causa dos filósofos, da democracia, não sei o quê, mas esse não era o modelo que prevalecia, né? A civilização grega não tinha muitas cidades que seguiam o modelo de Atenas. A grande maioria das cidades da Grécia, naquela época, seguia o modelo de Esparta, que era um modelo militarista, era um modelo voltado para a guerra, né? Enquanto que os atenienses, claro, também entravam em guerra, mas eles tinham outras preocupações, que eram com a própria comunidade. Então, o modelo da civilização grega não era o modelo de Atenas, era o modelo de Esparta, né? Então, o que a gente vai ver aqui é a exceção da exceção, porque a civilização grega segue o modelo de Estado antigo, aquele Estado politeísta, né, com governantes com poderes divinos e tal. Já a Grécia, em relação a Atenas, era diferente. E é esse modelo de Atenas que a gente vai ver, certo? Que vai ser aqui, então, a segunda influência dessa fase antiga do constitucionalismo. Então, o que a gente vai estudar aqui é o modelo da democracia ateniense. É o modelo da Atenas ali do século IV a.C. até uma época mais à frente, né? Então, esse é o modelo que prevalece. E nem foi na época, durante toda a história de Atenas, né? Só foi ali por volta do século IV para frente, né? Que é a chamada democracia de Péricles, que vocês devem ter estudado lá na história da Grécia, lá no colégio, e devem ter visto alguma coisa já em história do direito também, né? Então, aí, a democracia grega, a democracia de Atenas, ela vai ser fundamentada nesses três, né, nas ideias desses três filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. A gente lê Platão, mas Platão faz muitas alusões e foi ele quem foi aí responsável por manter o legado do Sócrates, né? E depois vem o Aristóteles, que é aí o filósofo que vai evoluindo ainda mais esses pensamentos. E até hoje a gente usa as ideias de Sócrates, Platão e Aristóteles até hoje. A civilização grega, a filosofia de Atenas nos influencia, né? Então, esses três filósofos vão ser fundamentais aqui para entender o modelo de Atenas, porque são eles que vão desenvolver a ideia de democracia, das formas de governo e tudo mais, né? Mas antes disso, é preciso a gente analisar as ideias aqui, né, que aparecem da própria sociedade de Atenas da época. E aí é preciso levar em consideração a ideia de cidadania, né? Porque o conceito de cidadania dos atenienses não era o mesmo nosso de hoje, né? Porque hoje a gente busca
ter aqui no Brasil e nos outros países uma ideia de cidadania inclusiva, ou seja, cada vez mais pessoas tendo o direito de ser consideradas como cidadãs, né? Então, a ideia aqui é que cada vez mais pessoas tenham direitos e cada vez mais pessoas sejam consideradas cidadãs. Isso é o que a gente chama hoje de cidadania inclusiva, né? Para incluir cada vez mais pessoas no conceito de cidadania. Já no caso de Atenas, o que nós tínhamos ali era uma cidadania exclusiva, excludente, porque nem todo mundo era cidadão na cidade de Atenas. Os historiadores da época, né, não chegou a ter censo naquela época, mas os historiadores da época chegavam a dizer que, nos tempos áureos, Atenas chegou a ter 400 mil habitantes, cerca de 400 mil. Mas os cidadãos, né, mesmo nessa época em que Atenas tinha essa quantidade imensa de habitantes, não eram 400 mil. Os cidadãos eram, no máximo, 40 mil. Né? Então, era uma parcela pequena da população que tinha direito de cidadania. Tanto é que muitos críticos desse modelo de Atenas diziam, e dizem até hoje, isso não era democracia, isso era, no máximo, aristocracia. Mas, para o modelo antigo, isso é considerado democracia, até porque, dentro desse modelo, né, dentro desse conceito de cidadania, realmente havia ali, né, direitos iguais e tudo mais, como a gente vai ver aí, entre esses cidadãos. Mas o problema é que nem todo mundo era cidadão, ou quase ninguém. Porque se você tinha ali 400 mil habitantes e só 40 mil, ou no máximo, né, 40 mil, eram considerados cidadãos, então só era 10% da população que tinha esse direito. Os outros 90% não tinham direitos. Né? E aí, então, é preciso saber quem era cidadão em Atenas. E aí eu vou falar no masculino mesmo, porque mulheres não tinham esse direito, lógico, na época. Né? Era inconcebível para a época que as mulheres tivessem esse direito. Então, cidadania era algo masculino, mas não só isso. Né? Então, para ser cidadão, era preciso seguir alguns requisitos. Ou era preciso cumprir alguns requisitos. Então, primeiramente, homem. Né? Mulheres não tinham esse direito de ser cidadãs. Então, cidadão era só homem. Mas qualquer homem não. Era preciso ter pelo menos 21 anos de idade. Né? Então, só os maiores de 21 anos eram cidadãos. Então, crianças, adolescentes, adultos jovens ali não tinham esse direito. Mas qualquer pessoa acima de 21 anos, qualquer homem acima de 21 anos podia ser cidadão? Não. Porque, por exemplo, os estrangeiros não tinham esse direito. Os escravos, muito menos. Então, era preciso ter aqui somente pessoas nascidas em Atenas. E não só isso. Era preciso que esses homens fossem filhos de pai e mãe atenienses. Então, se um homem lá tivesse, por exemplo, 23 anos de idade, o pai dele fosse de Atenas e a mãe de Esparta, ele não era cidadão. Porque ele só podia ser cidadão se tivesse ali a mãe e o pai, né, nascidos em Atenas. Eram essas as condições para que uma pessoa pudesse ser considerada cidadã em Atenas. E aí eu estou falando até errado, porque é cidadão mesmo, porque não tinha condições de uma mulher ser cidadã. Então, era para que um homem fosse cidadão, era preciso seguir esses requisitos. Ter mais de 21 anos e ser filho de pai e mãe atenienses. Aí ele podia ser cidadão. E, claro, nascido em Atenas. Ele tinha que ter nascido também em Atenas. Né? Então, era isso. Só o ateniense nato, né? Mas não só isso. Ele e seus pais tinham que ter nascido em Atenas. Então, esse era o conceito. Por isso que nem todo mundo era cidadão. Né? Quase ninguém, na verdade. E outra coisa, né? Outro fato que aparecia aqui é que, sim, literalmente da gema, sim. E outro fator que aparecia aqui, que vocês já sabem disso, mas só relembrando, é que os atenienses eles tinham horror ao trabalho. Né? O trabalho era visto como uma atividade menor, era uma atividade que deveria ser colocada para os escravos. Então, os atenienses não trabalhavam. Né? Geralmente, eles entregavam as funções de trabalho braçal para os seus empregados, para os escravos, para as mulheres, etc. Né? E, com isso, eles tinham tempo de sobra para pensar. E aí que começa, né, a história da filosofia e tudo mais, e de se pensar na comunidade, de se pensar na política. Então, como eles não trabalhavam, né, os cidadãos não tinham esse acesso, não queriam trabalhar, ou tinham horror ao trabalho, então
passava-se a pensar em outras coisas, em outras atividades. E aí eles iam exercer essas outras atividades intelectuais, a filosofia, a política, a administração da cidade-estado, entre outras coisas. Mas trabalho braçal, não. Isso não era função deles. Era função dos escravos, das mulheres, ou seja, quem não tinha a cidadania. Então, com isso, foi possível criar um modelo aqui de democracia. E esse modelo que serve de base para as democracias até hoje. Claro que bem diferente do modelo lá primitivo de Atenas. O ócio tendo a oportunidade de pensar, exatamente. Já que tem um período ali de ócio, então dá mais tempo para poder pensar, não só pensar na pessoa, mas também pensar no coletivo, porque nessa época, não havia tanto individualismo. A ideia aqui era mais pensar realmente no coletivo. A democracia deles era uma democracia voltada para a coletividade. E eles não se viam como indivíduos, eles se viam como parte de uma comunidade. Era uma ideia também diferente. A liberdade deles era diferente da nossa. A ideia deles de liberdade, de democracia, etc. E aí, falando de democracia, seguindo aqui o nosso slide, o modelo dos gregos de Atenas era a direta, democracia direta, diferente da nossa. A nossa hoje é a chamada representativa, porque a gente vota no representante, a gente não vai lá votar diretamente no Congresso, a gente não vai para Brasília, dar o nosso voto. A gente vota em uma pessoa que vai nos representar lá no Congresso, ou na presidência, ou aqui no Estado, governo do Estado, Assembleia Legislativa, ou na prefeitura, etc. Já os gregos de Atenas, eles exerciam a democracia direta. Eles mesmos, os cidadãos, é que tomariam partido nas decisões. Eles não escolheriam representantes. Eles seriam ali as pessoas que estariam participando dessas decisões diretamente. Eles eram parte integrante do governo. Eles eram parte integrante do Estado, da cidade-estado de Atenas. Então, esse modelo de democracia direta foi possível, claro, lá, com 40 mil pessoas, mas, evidentemente, não seria possível nos dias de hoje, numa população de 210 milhões, como é o caso do Brasil, mais de 210 já. Então, lá deu para fazer isso, em outras cidades-estado também, em outras civilizações também, na época, mas aqui, claro, hoje não é mais possível. Mas essa ideia da democracia direta foi importante para fundar as bases aí do que conhecemos hoje como democracia. E aí, só lembrando que o Platão e principalmente o Aristóteles, eles mencionaram nas suas obras, principalmente o Aristóteles na Política e o Platão na República, eles vão mencionando formas de governo bem diferentes. E o Aristóteles ele vai mencionando formas virtuosas e formas desvirtuadas de poder. E aí vale essa ressalva importante, porque quando você lê o Aristóteles, na linguagem lá original, não no grego, claro, mas quando você vai lá para a obra prima do Aristóteles, para a Política, você vai observar que lá ele não usa a palavra democracia, ele usa outra palavra. Isso é normal, porque com o passar do tempo o sentido das palavras muda e pode até ser invertido. Então, na época do Aristóteles, o governo virtuoso era a demagogia e o governo desvirtuado era a democracia. Então, na época, as pessoas que falavam bem, as pessoas que exerciam melhor esse poder de convencimento eram chamados de demagogos. Mas hoje, demagogo é mentiroso, é o sinônimo de mentiroso. E quando a gente fala em demagogia, vai falando de mentira. Só que na época do Aristóteles, isso era o contrário. A demagogia era a forma virtuosa, enquanto que a democracia era a forma desvirtuada de governo. E aí o Aristóteles dizia, se vai ter um governo ideal, vai ser a demagogia. Só que, claro, com o passar do tempo, esse sentido das palavras foi invertido. Por isso que a gente usa hoje democracia, como uma forma virtuosa, e a demagogia como uma forma desvirtuada. Por isso que hoje a gente chama de demagogo uma pessoa que mente. Então, mentiroso seria o demagogo. E o democrata é aquela pessoa que está defendendo a democracia, que está defendendo os interesses da coletividade. Então, só fazendo essa ressalva aqui para lembrar dessa distinção que Aristóteles fazia. Tem outras formas, que não vou mencionar aqui porque a gente está falando da democracia, que ele fala lá da aristocracia, fala da oligarquia, fala da tirania, da monarquia.
as formas virtuosas e desvirtuadas. As virtuosas seriam monarquia, né? Além da demagogia, seriam monarquia e a aristocracia. E as desvirtuadas, além da democracia, para Aristóteles, seriam a oligarquia e a tirania. Né? Só lembrando aí, vocês certamente já viram isso lá na filosofia do direito, creio eu. Né? Espero que sim. Então, na democracia temos, então, hoje, nessa nomenclatura atual, democracia. E aí a democracia aqui é exercida diretamente, né, pelos próprios cidadãos. Né? Lembrando que não eram todos aqui os habitantes que eram cidadãos, só lembrando mais uma vez. E aí a democracia direta de Atenas, ela era marcada por essas três características: isonomia, isotimia e isogoria. Né? Então, são três situações, né, que aparecem. Ah, ótimo, vocês já fizeram um trabalho sobre isso também. Massa, ótimo. Então, a democracia de Atenas ela era marcada por esses três elementos, por essas três situações, né, que apareciam aqui. Então, tínhamos a isonomia, tínhamos a isotimia e tínhamos a isogoria. Certo? A isonomia, ela até hoje, ela aparece no direito, aparece até hoje na nossa sociedade, né? Porque quando a gente fala em isonomia, a gente hoje associa a ideia de igualdade, né? Então, aqui seria essa ideia, né, de igualdade aqui para todos os cidadãos. Então, todos os cidadãos deveriam ter os mesmos direitos e também os mesmos deveres, claro. Então, mesmos direitos, mesmos deveres, a ideia de igualdade entre os cidadãos aparecia com a isonomia, né? Então, a isonomia aparece como igualdade para os cidadãos, né? Que era a ideia básica da democracia de Atenas. Então, todo mundo que tinha o direito de ser cidadão tinha os mesmos direitos e os mesmos deveres, certo? Já a segunda característica, né, o segundo elemento dessa democracia, ele é um elemento que apareceu muito lá em Atenas. Hoje ele aparece, mas de uma maneira diferente. A isotimia seria a igualdade em relação ao acesso às posições de governo, certo? Então, a isotimia representava a igualdade de acesso às funções do governo. Então, com a isotimia, os atenienses acabam com aquela história de que vai entrar no governo quem é parente de um governante, quem é familiar de um governante, quem é favorecido pelo governante. Porque com a isotimia vai se escolher, né, os funcionários do governo de maneira igual, com o mesmo critério. E que critério era esse? Era concurso público? Não, porque os gregos não conheciam o concurso público. A origem do concurso público aparece na antiga China, né? O antigo Império Chinês é que vai instituir concursos públicos. Essa é uma invenção chinesa. Os gregos não tinham essa ideia de concurso público. Então, como é que se chegava a um cargo público em Atenas? Usando aquele ditado: a sorte está lançada, né? Segundo a vontade dos deuses. Quem chegava a um cargo de governo era por sorteio. Então, as pessoas eram sorteadas e cerca de 300 a 500 pessoas exerciam essa função, né? Por um determinado período de tempo, depois fazia-se um novo sorteio, novas pessoas chegavam, as mesmas eram mantidas, enfim, mas era por sorteio, certo? Acabou meu tempo, né? Falta menos de um minuto para acabar a aula. Hoje foi mais rápido, né? Mas aí, não, QI não. QI não tem isso aqui, não. QI é mais do contemporâneo, que indique, né? Não tinha isso, não, era sorteio. Pessoal, amanhã a gente se vê 6h40 e eu continuo esse assunto exatamente de onde eu parei, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã. Ok, Boa, professor. professor. Até amanhã. Boa noite, obrigado. Até.